Olá, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o processamento de sequências oriundas de projetos metagenômicos de amplicons do gene 16S para caracterização do microbioma de amostras ambientais no caso. Alguns comentários iniciais. Esse protocolo ele precisa rodar no ambiente Linux. Esses programas não estão disponíveis para Windows. O computador onde você vai rodar essas análises precisa ser bastante robusto, tá? Quão robusto? Eu não sei dizer com certeza, mas eu estou rodando ele no meu computador pessoal, uma máquina virtual com 4 GB de RAM, mas eu estou usando menos sequências. Eu fiz uma subamostragem das minhas sequências originais para conseguir rodar em casa, tá? O negócio não é que eu não recomendo, mas não vai rodar, ele vai travar, você não vai conseguir terminar essa análise se você não rodar no computador robusto. Ah, mas eu não tenho um computador robusto, o que eu faço? Olha, infelizmente se vira porque não tem o que fazer. Você precisa de bastante poder computacional para rodar essas análises. O protocolo que eu vou mostrar para vocês, ele é baseado em grande parte no protocolo que foi criado pelo Brazilian Microbiome Project. Aqui está o endereço, eu vou botar esse endereço lá no rodapé da descrição desse vídeo como referência, tá? E ele trata então da análise para sequências obtidas pela plataforma Illumina, tá? Aqui tem várias informações, tem todo o procedimento do protocolo, mas eu vou mostrar para vocês. Eu fiz algumas alterações nesse procedimento, então eu vou mostrar a minha versão, mas é basicamente esse mesmo protocolo. A gente vai precisar de dois programas para rodar esse pipeline. São o Chime e o vSearch. Como é que eu faço para saber se esses computadores estão instalados aqui na minha máquina? Bem, digita o nome deles e dá um Enter. Se eles estiverem instalados, eles vão rodar. Ok, o Chime está instalado e aqui ele diz que é a versão 1.9.0. Tá? A versão ela é importante pelo seguinte: alguns comandos do programa eles mudam de uma versão para outra, ou muda o nome, um sai, outro entra, alguns parâmetros mudam. Então é importante você estar fazendo com uma versão, está rodando com uma versão que comporta os comandos que eu vou estar passando aqui no tutorial. Se por um acaso você estiver trabalhando com outra versão, eu recomendo que você tente rodar o protocolo e só se tiver algum erro, se vê que ele está parando por problema de comando, é que você faça essa atualização do software. O outro software que a gente vai usar chama vSearch. Então nós temos o vSearch instalado. Nós estamos com o vSearch versão 2.6. Eu sei que o Chime ele vem junto, vem embutido uma versão do vSearch, mas é a primeira versão, 1.1. Essa versão ela não contém todos os comandos que a gente precisa, tá? Então, no meu caso, eu tive que fazer a atualização para essa versão 2.6. Qual versão que eu preciso? Não sei dizer também, tá? Você tenta rodar com a versão que você tiver aí, e se não der certo, você vai precisar fazer a atualização. Ah, mas como é que atualiza esses programas? Olha, eu vou falar para vocês. Geralmente, esses computadores robustos que pertencem a universidades ou instituições de pesquisa, eles têm acesso meio controlado para que nenhum usuário possa ir lá e ficar trocando, fazendo alterações no sistema. Então, esses computadores costumam ter um administrador. Você vai ter que pedir para o administrador do sistema para fazer essas atualizações ou instalações para você. Geralmente ele sabe como fazer, tá? Ele não vai precisar de muitos detalhes, ele procura, se for necessário, lá no Google, ele vai achar as instruções para fazer essas instalações, tá? Mas toda alteração no sistema precisa ser feita pelo administrador. Bem, uma vez que você tem então o Chime, tem o vSearch instalado, eu vou mostrar para vocês como a gente recebe as sequências, tá? Que arquivos que vêm lá da máquina de sequenciamento, lá do Illumina, tá? Geralmente você não vai receber as suas sequências dessa forma, mas é dessa forma que elas saem da máquina, então eu vou mostrar para vocês como é. Você vai receber dois arquivos que eu estou chamando aqui de RAW, R1 e R2, contendo as suas sequências. R1, então, é
o sequenciamento a partir de uma das pontas, de uma das extremidades da sua sequência, e R2 é o sequenciamento oriundo da extremidade, da outra extremidade. Além disso, você vai ter um arquivo para leitura das sequências dos barcodes, através dos barcodes que você vai identificar as amostras. Esses três arquivos que eu comentei estão no formato FASTQ, que é um formato que ele contém as sequências e também informações sobre a qualidade das leituras de cada um dos nucleotídeos. A gente pode dar uma olhada no cabeçalho no começo desse arquivo aqui, por exemplo, para demonstrar como esses arquivos se parecem por dentro. Eu não vou dar um duplo clique nesse arquivo. Ele é um arquivo de texto. Eu não vou dar duplo clique, porque vocês podem ver aqui, ele é bastante grande, tá? E se eu der um duplo clique aqui, vai travar a máquina. Imagine que isso é texto, 6.2 GB de texto. Então, ao invés disso, eu vou aqui no terminal usar o comando head, que ele vai me mostrar o começo desse arquivo. O arquivo FASTQ ele possui então um cabeçalho para cada sequência, que começa com arroba, depois é o código, que é dado pela máquina automaticamente. Na linha seguinte, nós temos a sequência de nucleotídeos fornidos, o símbolo de mais, e depois um código, uma sequência de códigos que representam a qualidade de cada uma dessas bases. Cada vez que tem um novo arroba, isso representa uma nova sequência. Tá? Dando uma olhadinha rápida no arquivo dos barcodes. Então, eu entro o comando aqui e também possui aqui o código do barcode, que na verdade até coincide com o código da primeira amostra aqui em cima, tá? E a sequência do barcode e a qualidade. O primeiro processamento computacional é feito para remover os barcodes das sequências e também para, através do barcode, identificar as amostras. Identifica as amostras através desse outro arquivo aqui que chama map.txt. Esse arquivo é pequeno, então a gente pode abrir ele com um duplo clique. O mapa ele contém algumas colunas. Tá? A primeira coluna chama Sample ID, que é o nome das amostras, o nome dado pelo usuário. A segunda coluna chama Barcode Sequence, que é a sequência do barcode que foi atribuída a cada uma das amostras. Depois uma outra sequência aqui, que para a gente não é importante, qual foi o tratamento, no caso é Amplicon 16S, a data, tá? E na última coluna uma descrição, que no caso aqui o operador da máquina colocou o nome dos usuários. Então, nessa corrida aqui eu tenho amostras do Dani, do Dani, que são minhas, e de outros usuários aqui embaixo. Mas geralmente não são esses arquivos aqui que vocês vão receber para processar. Tá? Esses arquivos saem da máquina, mas via de regra o operador ele já faz um pré-processamento para entregar para vocês apenas as amostras correspondentes ao seu projeto. O primeiro processamento se chama demultiplexação. Então vocês já vão receber as suas amostras demultiplexadas. O que significa demultiplexação? O script que o operador da máquina vai usar, ele usa a sequência de barcode do mapa para indexar as sequências das amostras com código com o nome da amostra. Tá? Então você vai receber já, provavelmente, um arquivo contendo todas as suas amostras, tá? Ou um arquivo separado para cada uma das suas amostras. É a partir daí que você vai fazer o sequenciamento. Eu vou voltar rapidinho aqui no protocolo do BR Micro. Esse processo de demultiplexação é esse segundo processo aqui. O primeiro processo ele trata de juntar as duas pontas do seu sequenciamento. Tá? Então seria juntar o R1 com o R2. Alguns procedimentos recomendo que isso seja feito, mas eu opto por não fazer essa junção por dois principais motivos. O primeiro é que a sequência que a gente está lendo, que a gente amplificou lá na PCR, sequência do Gen16S, ela é relativamente curta. Então a leitura a partir de apenas uma ponta é suficiente para cobrir essa sequência, ou para cobrir as informações que a gente precisa tirar dali.
O segundo motivo é que a segunda leitura, quando a máquina faz a leitura a partir da outra ponta, ela geralmente tem uma qualidade pior do que a primeira. Então, às vezes acontece de você tentar juntar as duas leituras e o resultado final ser pior do que usar apenas a primeira leitura. Então, nesse processo todo, no protocolo que eu estou passando para vocês, a gente vai trabalhar somente com R1. Essa pasta ali eu estava só mostrando para vocês como são esses arquivos brutos. A gente não vai trabalhar com eles. A gente geralmente recebe os arquivos já demultiplexados, como eu comentei com vocês, que é a segunda etapa do processo do pipeline original. Como eles já estão demultiplexados, a gente também não vai fazer esse processo. Tá? A gente vai seguir a partir daqui para baixo. Se acontecer de vocês receberem as suas amostras não demultiplexadas, ou se vocês quiserem juntar as pontas, é só entrar aqui nesse endereço e verificar quais são as linhas de comando necessárias. Então, as sequências, nesse tutorial eu estou usando 30 amostras, são amostras reais, no projeto onde eu trabalhei. Mas, como eu comentei para vocês, eu reduzi o número de sequências em cada uma dessas amostras. Elas tinham, no mínimo, 15 mil sequências por amostra. Eu reduzi para mais ou menos 1000 para conseguir rodar no meu computador de casa. A diferença do arquivo bruto, que são essas sequências aqui, para esse arquivo demultiplexado que eu falei para vocês, é que o arquivo demultiplexado ele contém, o interessante aqui no Linux é que essas informações que aparecem nessa janelinha aqui, no ícone, elas são informações reais do arquivo, tá? Então ele aparece aqui o arroba, que é fastq, tá? E o nome da amostra, foi indexado o nome da amostra, isso quer dizer demultiplexado. Então, a partir daqui, eu estou trabalhando apenas com as minhas amostras, elas já têm um índice dizendo, cada sequência tem um índice dizendo a que amostra ela pertence. Além das sequências que a gente vai processar, a gente vai precisar também de um arquivo com os metadados das nossas amostras. O que são esses metadados? É um arquivo contendo informações ambientais das amostras, as informações ambientais que você vai querer avaliar. Tá? Você precisa fazer esse arquivo. Ele não é disponibilizado pelo sistema ou por nenhuma outra pessoa. É um dado do seu projeto. Esse arquivo ele precisa ter necessariamente, no mínimo, uma primeira coluna que deve ter exatamente esse nome, sample ID, com símbolo com jogo da velha na frente, sem espaço, ID com letras maiúsculas. Nessa primeira coluna vai constar o nome das suas amostras. Aqui as amostras chamam VAA1, VAA2, VAA3, VAL1 e assim por diante, são esses nomes aqui. Nas colunas seguintes, eu vou colocar informações relevantes que eu gostaria de analisar. Por exemplo, esse 1, 2, 3 aqui, no meu caso, eles são números de replicatas. Então, essas três amostras são triplicatas da amostra VAA. Na coluna seguinte, eu estou colocando a estação do ano. Todas essas amostras, no meu caso, elas foram coletadas no verão. Tá? Na coluna seguinte, eu estou discriminando a região de coleta. Então, no meu caso, teve duas regiões. Eu estou chamando de A, outra eu estou chamando de B. E na última coluna, as plantas, as minhas amostras são retiradas nas proximidades de 5 tipos de plantas. Então, aqui eu tenho o código que eu dei para elas, ALNRS, na região A e depois repete na região B. O importante é que esses arquivos, essas informações, elas têm que ser separadas, cada coluna tem que ser separada por um tab. Tá? Daqui para cá tem um tab. Vocês estão vendo que elas não estão alinhadas, mas o importante é que elas sejam separadas por um tab para que o programa consiga ler elas. É um formato necessário para que o programa consiga ler elas. Você pode fazer isso num arquivo de texto comum, simplesmente digitar o nome aqui da coluna, dar um tab no nome das colunas seguintes e depois as informações. Ou como eu fiz, você pode digitar isso aqui no Excel e daí na hora de salvar, você opta por salvar como arquivo de texto separado por tabulações. Então esse é o arquivo de metadados. Então, voltando um pouco, a gente tem, por enquanto, os nossos dados são as sequências das nossas amostras demultiplexadas e esse arquivo de metadados. Eu sugiro que você coloque
todos esses arquivos numa pasta que antes estava vazia. E eu também vou sugerir que você coloque essa pasta aqui no seu desktop, chame ela de 16S. Não precisa ser isso, não precisa estar no desktop, mas se você fizer dessa forma, você pode simplesmente copiar e colar os comandos do protocolo sem precisar alterar nada. Tá? Se você alterar o caminho, você eventualmente um outro comando você vai ter que alterar ele manualmente. Então, a partir do momento que você fez isso, você precisa abrir um terminal. Não precisa usar, pode usar o mesmo aqui, mas não precisa ser. Eu vou mostrar para vocês como abre um terminal. E aqui vocês vão digitar o caminho daquela pasta. Que no caso é cd -desktop/16s. Agora nós estamos nesses dois, na janela e no terminal, dentro da mesma pasta. A gente ainda vai precisar de alguns arquivos para processar esses dados. Esses arquivos eles são fornecidos pela equipe, foram desenvolvidos lá pela equipe do BR Microbiome Project. Tá? Eu reuni eles em um arquivo que você pode baixar a partir do meu Dropbox. Eu não garanto que esses arquivos vão estar disponíveis para sempre dentro desse Dropbox, porque a gente não sabe se, bem, eventualmente eu vou precisar de espaço, eu vou ter que tirar de lá, ou muda o hiperlink, ou o Dropbox deixa de existir, ou o Google compra o Dropbox e a Apple compra o Google, enfim. Então, se você não conseguir baixar esse arquivo do meu link que eu estou passando para vocês, podem entrar lá no site do BR Microbiome Project e baixar a partir de lá. Mas enquanto isso, é mais fácil você fazer dessa forma, é só digitar essa linha de comando, todas essas linhas de comando estão aqui embaixo no tutorial, tá? É só você copiar, colar e dar um Enter. Alguns processos aqui eles vão demorar um pouquinho, então eu vou dar algumas pausas no vídeo para vocês não precisarem ficar olhando o processo correr, como é nesse caso aqui, ok? Então, já voltamos, ok? Terminou o download. Vocês podem ver que esse arquivo foi baixado aqui nessa pasta, ele está no formato compactado. Então a gente pode descompactar ele através deste comando aqui. E vamos esperar mais uma vez. Terminou. E isso gerou essa pasta aqui, brlink. Aqui dentro a gente tem alguns scripts, que são esses que terminam com PL e PY. Esses scripts a gente vai precisar rodar, então eu posso recortar eles daqui e colar na pasta 16S. Nós também temos algumas bases de dados, tá? Essas bases de dados que começam com 97, elas são originadas do banco de dados chamado Green Genes. Elas são relacionadas a sequências de 16S. Tá? Esses arquivos, alguns deles são relativamente grandes. Esse aqui, por exemplo, tem 143 MB, esse aqui 763 MB. Então, antes de você pura e simplesmente, você pode copiar aqui e colar para a parte 16S e rodar o processo, vai dar certo. Mas antes de fazer isso, vamos dar uma olhada se a gente já não tem esses arquivos no nosso computador. Porque se vários usuários estiverem usando esse mesmo computador e cada um deles copiar esse arquivo para dentro do seu usuário, a máquina vai ficar cheia. Então vai estar várias vezes, a máquina vai ter vários arquivos repetidos. Acontece que o Chime, quando você instala ele já traz junto algumas dessas bases de dados. A gente pode dar uma olhada se essas bases já estão presentes aqui na máquina. A gente vai fazer isso através do seguinte comando. Find, tá? A segunda parte aqui é o caminho, onde geralmente essa informação está colocada, tá? Como parte do pacote Chime. E aí a flag name, que é esse início do arquivo aqui, 97_OTU e o Coringa. A gente observa que já existem alguns dos arquivos presentes aqui na máquina, como o 97OTU ref7. O nome está diferente, mas eu já adianto para vocês que esses são os mesmos arquivos. E o 97OTU taxonomy também está presente aqui, .txt. O outro, que é o 97OTU
tree a gente não vai usar, e esse arquivo aqui, o repset align, ele não está presente na máquina. Então, esse arquivo aqui a gente vai ter que copiar para dentro da pasta 16S. E essa outra base de dados, chama RDP Gold, ela contém sequências de quimeras. Eu não vou entrar nos detalhes do que são quimeras, mas a gente precisa dessa base de dados para remover quimeras na sequência. Então a gente pode mover esses dois arquivos para a pasta 16S. E os outros dois que a gente vai utilizar, ao invés de mover, a gente vai criar um link, um atalho para esses arquivos originais na nossa pasta 16S. A gente faz isso através da seguinte linha de comando: ln flag s, aí o caminho do arquivo, que eu só copiei e colei, um espaço e um ponto. O ponto indica que eu quero criar esse link dentro da pasta 16S. Da mesma forma para o outro arquivo que a gente vai criar o link, que é o taxonomy. E a gente pode ver que aqui já foram gerados os dois links. Tá? Um outro comentário que eu tenho a fazer para vocês é que se vocês não localizarem o arquivo 97 OTUs na pasta rep7 do sistema, se vocês forem copiar o arquivo que está contido aqui, muda o nome dele, desse aqui, para ficar igual a 97 ATUs. Porque assim você não precisa fazer alteração nenhuma no comando seguinte, é só copiar os comandos do tutorial e colar aqui no terminal. E uma última coisa que a gente tem que fazer antes de começar o processamento é juntar todos esses arquivos contendo as sequências das nossas amostras num único arquivo. Como a gente faz isso? A gente já está dentro da pasta 16S. A gente entra esse comando aqui, ó. Ele vai pegar todos os arquivos que terminam com fastq e vai colocar eles dentro de um novo arquivo que vai se chamar reads.fastq. É esse reads.fastq que a gente vai processar. Agora a gente pode abrir o programa Chime e começar o tutorial propriamente dito, que é a parte do processamento. Na etapa 1 é um controle de qualidade, ok. A etapa 2, eu chamo ela aqui de organizar. Eu não vou entrar no mérito de o que cada um desses scripts fazem, mas eles servem para organizar, formatar os arquivos que vão sendo gerados num outro formato que o processamento seguinte consegue entender. Tá? Então, essa segunda parte, organizar, elas são 3 linhas de comando. Você pode copiar e colar as 3 de uma vez só. Que o Linux ele entende que é para fazer os 3 processos sequencialmente. E o primeiro comando que a gente rodou, inclusive, era um daqueles scripts que a gente baixou. Esse script aqui. Tá? A hora que voltou aqui para a linha de comando, isso quer dizer que terminou o processamento. A gente pode entrar para o processo seguinte, que é clusterizar. E o processo seguinte é remover quimeras. Aqui a gente vai usar aquela base de dados que eu comentei com vocês, do RDP Gold. Esse processo demora um pouco. Então, o processo terminou e foram encontradas, olha só, 3 quimeras que foram removidas nos arquivos seguintes. A gente vai processar esses arquivos seguintes. A próxima etapa 5 também são 2 linhas de comando para formatar esses arquivos para as etapas seguintes. E a partir daqui que a gente entra na parte pesada mesmo, que aí envolve várias linhas de comando que rodam dentro do Chime. Tá? A primeira etapa ainda usa o vsearch. E agora sim um comando que roda dentro do Chime. Eu já vou adiantar para vocês, bem, todo
todos esses comandos que terminam com .py rodam dentro do Chime. E a desvantagem é que o Chime ele não diz em que etapa do processo está rodando, tá? A tela não te dá mais nenhum retorno. Então, a partir do momento que você aperta Enter aqui, tem que esperar o processo acabar. Tá? Eu vou fazer pausas nesses comandos porque eles geralmente são bastante demorados. Voltamos. Aliás, por curiosidade, foi nesse comando aqui anterior que a gente usou essa base de dados 97 ATUs pasta. A gente criou o link aqui. E a 97 ATU taxonomy também. A próxima linha de comando ela trata do alinhamento das nossas sequências com a base de dados. Esse é o processo mais dispendioso computacionalmente. Então é o que mais demora. Se vocês querem dar uma olhada na minha máquina, quanto tempo demorou, é só ficar dando uma olhada aqui em quanto tempo passou no reloginho interno dela. Voltamos. Então, nesse último comando, inclusive, foi onde a gente usou aquela outra base de dados, 97, aqui o Graph7 Align, foi aquela que a gente copiou da pasta BR Micro, pasta 16F. Dando sequência, depois dessa etapa, a gente usa esse comando, dando sequência, próximo comando, e finalmente terminando a etapa 6 do nosso processamento. Ok, agora a próxima etapa, o próximo comando ele vai gerar um sumário da nossa análise. Esse sumário ele vai nos dizer quantas sequências foram mantidas até o final do processo por amostra. Tá? Esse aqui está em ordem crescente, então a gente tem amostras contendo de 394 até 597 sequências. Tá? Vou lembrar vocês que a gente começou com mais ou menos 1000 sequências por amostra, então a gente perdeu, nesse caso aqui, 60%, pelo menos 60% das sequências elas foram descartadas por motivos diversos. Tá? Esse sumário é importante porque a gente precisa escolher um número aqui, na verdade vai ser o número o menor número, para a gente fazer um processo que é chamado de rarefação. A gente precisa fazer uma subamostragem de cada uma das amostras, para que cada amostra ela contenha exatamente 394 sequências, ou no caso, o mínimo, né? O mínimo de sequências. Todas as amostras elas precisam ter o mesmo número de sequências. Então, a gente escolhe, nesse caso, o mínimo aqui, que é 394. Então, aqui a gente vai rodar o último comando desse tutorial. Tá? E é esse 394 que vem aqui com a flag P. Terminou o processo. A propósito, foi nesse último comando que a gente usou aquele arquivo de metadados que a gente precisou gerar. Tá? Geralmente, é comum que esse processo gere um erro. Esse erro é porque ele diz que um dos eigenvalues, que é um dado que é gerado durante a análise, é menos 0.0046 e ele não pode ser negativo. Mas a gente vê aqui que ele é negativo, mas muito pequeno. Então, isso quer dizer que isso possivelmente se deve a algum problema de arredondamento durante os cálculos e esse erro pode ser ignorado. A saída desse último comando é essa pasta aqui chamada core output. Tá? E aqui dentro a gente encontra um arquivo index.html que é aberto no navegador. E aqui a gente pode observar alguns resultados das análises estatísticas que foram realizadas. Tá? Primeiro aqui um log, aqui um arquivo só comentando todas as análises que foram feitas. Em segundo temos um sumário da tabela de APUs, que é aquele resultado que a gente já viu na tela através do comando. Tá? Aí temos alguns arquivos maiores, aqui inclusive estão compactados, a gente não vai usar. E aqui a gente começa a ver alguns resultados. Ó, a gente viu, por exemplo, que aquele número que a gente viu de 394 ele aparece aqui. Tá? Aqui tem um outro index que serve
ele vai abrir um programa que vem junto com o Time que chama Emperor. Na verdade é um visualizador, tá? E aqui a gente tem um PCOA das nossas amostras. Esse PCOA está representado em 3 dimensões. A gente pode girar ele à vontade, tá? Observando as relações de distância entre cada uma das amostras. As amostras elas estão aqui codificadas por cor, né? Então a VAA, as 3 triplicatas estão aqui. A gente pode observar como elas se comportam no plano tridimensional, tá? Ou escondendo aqui o eixo 3, a gente vê como elas estão distribuídas no plano bidimensional. E a gente também pode mudar as cores, ao invés de amostra, por exemplo, para a estação do ano. Lembrem que todas as linhas da amostra são na mesma estação, então aqui a gente vai ver, não vai conseguir tirar nenhuma conclusão. Mas para a região também a gente consegue. Ó, aqui já é interessante, a gente consegue ver uma certa separação das amostras em função da região. E também por planta. Já em planta fica difícil ver qualquer separação, é difícil observar qualquer separação apenas visualmente. Talvez com cálculos estatísticos a gente chegue a algumas conclusões, mas olhando assim é difícil tirar qualquer conclusão. Aí a gente tem a matriz de distância, tá? A unidade de distância utilizada é o unifrac, e ela é calculada de acordo com duas modalidades, ponderada e não ponderada. Tá? Essa matriz de distância é utilizada para calcular as coordenadas principais, a matriz de coordenadas principais. Os dois dados estão disponíveis em TXT para serem importados em outros programas estatísticos, tá? E eles são utilizados para plotar esse gráfico que a gente viu aqui. Aqui é o mesmo gráfico, só que feito com a matriz de distância no modo não ponderado e as mesmas informações. E por último, temos alguns gráficos de barras e de área. Na verdade são os mesmos gráficos, mas mostrados de duas formas diferentes. O gráfico de barras, ele está aberto aqui já, na verdade, mostrando o sumário taxonômico das nossas amostras. Então aqui nós temos as 30 amostras com a distribuição dos filos. O primeiro nível, aí não está escrito aqui, mas é filo. Tá? A partir desse sumário a gente pode fazer o download da figura, salvar a figura em formato PDF, a legenda, que é essa parte aqui de baixo, com o percentual de cada um dos filos encontrados. Mas o mais interessante aqui é baixar essas informações, ou essa tabela, em formato TXT, e importar ela no Excel, que a gente tem mais liberdade aí de manipulação da parte gráfica, para visualizar essas informações. Tá? Mas aqui a gente já consegue ver algum padrão de distribuição taxonômica por amostra. E se colocar o mouse em cima, a gente consegue ver algumas informações aqui por amostra. Por exemplo, essa amostra tem 65,96 de sequências pertencentes ao filo Proteobactéria. Então temos filo, classe, ordem. E aí essas tabelas vão ficando maiores, porque conforme mais baixo o nível taxonômico, são mais classes, são mais categorias que existem dentro de cada um desses níveis. Né? E assim por diante. E aqui, nesse link, a gente encontra as mesmas informações, mas em formato de área, eu não vou mostrar para vocês. E por fim, os plots de rarefação, que eu também não vou entrar em detalhes. Convido vocês a procurarem na literatura, mas a gente pode escolher a métrica, a categoria e observar como as nossas amostras se comportam de acordo com esse parâmetro. Então é isso que eu tenho a oferecer para vocês. Tá? Nessa pasta que a gente gerou 16S, a gente tem todas as informações necessárias para realizar nossas análises. Todos esses resumos. Se você copiar pura e simplesmente essa pasta for output para outro lugar, a partir desse link
Index você consegue ver todos os resultados que eu mostrei para vocês, baixar as tabelas, baixar, por exemplo, as matrizes de distância e fazer, né, análise estatística em outro programa. Então é isso, boa sorte a todos, até algum dia.